Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal do Inova Gerenciamento. E hoje a gente vai aqui conversar sobre um tema muito importante para você se destacar no mercado, que são as principais ferramentas de gerenciamento e como você pode aplicar de uma forma prática e começar a ter um bom desempenho na sua obra, começar a ter um bom reconhecimento seu enquanto profissional na sua obra. Então a gente vai ver aqui as ferramentas que muitas obras utilizam, algumas, por incrível que pareça, até utilizam sem saber, porque usam um determinado programa, um determinado software, e está embutido isso no software. E a pessoa nem sabe que tem. Consequentemente, também não sabe tirar bom proveito, não sabe usufruir dos benefícios que essa técnica ou a ferramenta estão disponibilizando para você. Então vem aqui comigo e vamos começar a dar uma olhada, uma visão geral com relação a essas ferramentas, essas técnicas, e vamos pegar algumas que são interessantes e tentar entender como utilizá-las na prática. A primeira ferramenta que você tem que dominar, tem que começar a entender cada vez mais, se chama caminho crítico. E aí nós temos dois métodos que usam a lógica, que embutem essa questão do caminho crítico. Um se chama método caminho crítico, que foi o que deu origem ao nome, né, como você pode perceber. E outro que a gente chama de PERT, que é uma técnica de planejamento e de análise de desempenho, que eles chamaram lá de programas, porque vem do exterior, e assim, um conjunto de projetos de uma obra, conjunto de obras ou de uma obra. Mas vamos começar do começo. Vamos entender primeiro o que é caminho crítico. Lembra da tua obra que tem vários serviços para serem feitos, né? Então você tem um serviço que depende do outro. E às vezes isso vai bifurcando, ou seja, o primeiro pavimento depende que seja feita a estrutura para eu fazer a alvenaria. Aí eu posso fazer também, por causa da estrutura, a alvenaria do segundo pavimento. Mas a alvenaria do primeiro estando resolvida, eu posso trabalhar com as instalações, a infra de instalações, tubos e conexões embutidos em alvenaria no primeiro pavimento, independente do segundo. Então bifurcou, né? Essa bifurcação e essa sequência a gente chama de caminho, tá certo? Então eu tenho um caminho de serviços a serem trilhados ao longo da minha obra. E toda obra ela é feita por um conjunto de caminhos. Algumas bifurcam mais. Por exemplo, eu tenho um edifício com 10 pavimentos. Então, a grosso modo, a gente pode entender que eu tenho pelo menos 10 bifurcações. Mas se eu tivesse uma pequena casa, eu não tenho vários pavimentos, eu só tenho aquela casa. Então, ela não bifurca tanto, né? Ela vai mais em linha reta, digamos assim. Porém, mesmo assim, tem momentos em que ocorre bifurcação. Por exemplo, da casa pequena, eu fiz a alvenaria, né? Eu fiz as paredes. Então, eu posso agora colocar os eletrodutos, posso colocar os ramais de água e posso colocar os ramais de esgoto. Bem, então, mesmo sendo uma casa só, a gente tem aí 3 bifurcações. E a sequência para cada bifurcação dessa. Então, eu tenho, na verdade, em cada obra, vários caminhos. Quanto maior o porte da obra, quanto mais complexo for a obra, mais caminhos eu terei, né? Dá para você entender isso. Ok. Mas, veja bem, na hora que eu começo a ter mais de um caminho, eles ocorrem em paralelo. Porque, diferente de uma viagem, né? Ou de uma trilha que você for realizar, vamos pensar na trilha, depois a gente vai pensar na obra. Então, você vai fazer uma trilha. Chega um determinado ponto que você pode escolher ir por um caminho ou por outro, para chegar ao mesmo lugar, né? Para chegar ao final. Então você pode ter 1, 2 ou 3 caminhos na trilha, mas na trilha você só escolhe um e vai caminhar por ele, né? Vai trilhá-lo até chegar no objetivo final. Em uma obra, não é exatamente assim, porque eu sou obrigado a realizar todos os caminhos. Então, por exemplo, vamos pegar aquele exemplo da casa pequena. Eu tenho a alvenaria, tenho a parede que está
elevada, né? Nós fizemos a alvenaria. E agora, eu tenho o caminho dos eletrodutos, né? A sequência de serviços de eletrodutos. Eu tenho o caminho dos ramais de água, eu tenho, então, a sequência dos ramais de água, os ramais hidráulicos, e eu tenho alguns ramais sanitários. Então, eu tenho a sequência desses ramais sanitários. Para que a obra atinja o seu ápice, né? Para que a obra chegue ao fim, nós temos que trilhar todos os caminhos, ok? Numa trilha você escolhe um de vários. Na obra nós passamos por todos. Como nós passamos por todos os caminhos e cada caminho tem uma sequência de serviços que possuem, por sua vez, as suas próprias durações, é fácil de entender, e a gente tem até um pequeno exemplo aí na tela, que na hora que eu estou montando o computador, você vê que eu tenho caminhos diferentes e que alguns levam mais tempo e outros levam menos tempo. Então, aqui, eu vou ligar o apontador aqui para você. Aqui a gente tem a seguinte visualização. Por exemplo, eu começo a minha obra com a limpeza do terreno e ela demora 3 dias. Ok. Aí, em seguida, qual é a continuidade do caminho? Eu tenho a locação da obra, que demora 2 dias. Após a locação da obra, eu posso fazer as fundações do trecho 1 e as fundações do trecho 2. Ou seja, bifurcou. Agora, aqui, no que se refere a fundações, viraram 2 caminhos. Aí depois voltou a ser um caminho só. Eu tenho aqui o reaterro e depois eu tenho a estrutura. Com a estrutura feita, eu posso fazer a alvenaria e a coberta. Com a alvenaria feita, eu posso fazer revestimento interno e externo, mas também com a coberta feita que eu faço revestimento interno e externo. Ou seja, bifurcou e se comunicou entre os 2 caminhos. Na sequência, fecha com a pintura. Então, eu tenho aqui um caminho que poderia ser, por exemplo, limpeza, locação, fundação, reaterro, estrutura, alvenaria, revestimento interno e pintura. Mas eu poderia ter outro caminho. Ó, também começa com a limpeza, fundação, aliás, limpeza, locação, fundação do trecho 1, reaterro, estrutura, coberta, revestimento externo e pintura. Então eu tenho caminhos a mais, né, que eu posso escolher, tá certo? E aí, todos eles têm que acontecer na obra. Porém, tem serviços que têm um tempo maior e serviços que têm um tempo menor. Por exemplo, revestimento interno tem 9 dias. Revestimento externo, 7 dias. Fundações trecho 1 tem 4 dias. Fundações trecho 2, 7 dias. Alvenaria, eu tenho aqui, ó, 18 dias. Coberta, tenho 4 dias. Então, essas sequências, apesar de ficarem em paralelo, nem todas têm o mesmo tamanho. Aquela que tem o maior tamanho, ou seja, aquela que agrega um prazo maior em função da sequência das durações, a gente chama de caminho crítico. E aí eu quero te chamar a atenção aqui, nesse pequeno exemplo, como ele é legal. Olha só. A gente vem com pintura, aliás, limpeza do terreno, etc., até pintura. Aí o que acontece? Se a gente tem um prazo aqui de 3 dias, né? Eu vou iniciar no dia 1, mas demora 3 dias. Então é o dia 1, dia 2 e dia 3. Eu só termino no dia 3. Locação, então, eu só posso começar no dia seguinte, que é o dia 4. Então tá aqui, ó, início no dia 4. Mas ela demora 2 dias, então é o 4 e o 5. Então tá aqui, termino no 5. Ok, vamos aqui para a fundação trecho 2. Ó. Na fundação trecho 2, se a locação terminou no dia 5, eu só posso começar no 6º dia útil, então tá aqui. Mas ela demora 7 dias. Então, começando no 6º dia, o dia incluso nessa conta, começando no 6º dia, eu termino só no 12º dia. No 13º é que eu posso fazer o reaterro, que demora só um dia. No 14º a estrutura, mas ela demora 2 dias, então eu termino no... Aliás, tem 12 dias, então eu termino no 25º dia. No 26º eu começo a alvenaria, que demora 18 dias, então eu termino no 43º. Consequentemente, eu só posso iniciar o revestimento interno no 44º, como ele demora 9 dias,
termino no 52º. No 53º eu inicio a pintura, demora 6 dias, e eu termino no 58º. Então eu fui seguindo um caminho e encontrei quando ele termina em função do tempo de cada um. Só que você vai observar o seguinte: revestimento externo, ele inicia no 44º dia, mas termina no 50º. E o revestimento interno inicia no 44º, mas termina no 52º. Tem uma diferença de 2 dias, que é exatamente a duração. Isso quer dizer que eu tanto posso começar no dia 44, como eu posso começar no dia 46. Então aqui abaixo, né? Abaixo de cada caixa que representa o serviço que está no caminho, eu tenho as datas mais tarde que ele pode iniciar e começar. É esses que estão aqui na parte de baixo. Os que estão na parte de cima representam as datas mais cedo que eu posso começar. Então, alguns serviços nós podemos adiar o início sem comprometer o prazo de entrega. Observe, ó, que, por exemplo, pintura, que é o último, eu tenho um fim na parte de cima que está no 58º dia e um fim na parte de baixo que também está no 58º dia. O que é que significa? Que o mais cedo e o mais tarde são a mesma data, aquele é o prazo da obra. Porém, alguns serviços possuem uma maleabilidade temporal, digamos assim, e outros não. É o caso da pintura. Se você for olhar, o início em cima, que é o que a gente vai começar a chamar de início cedo a partir de agora, começa nos 53 e vai até os 58. E o início de baixo, que nós vamos começar a chamar de início tarde a partir de agora, começa também nos 53 e termina também nos 58. Ou seja, pintura não tem flexibilidade temporal, não tem margem, não tem folga. Revestimento interno, mais cedo, que é o de cima, inicia 44, termina 52. Mais tarde, que é o de baixo, inicia 44, termina 52. Não tem flexibilidade, não tem margem, não tem folga. Mas o revestimento externo começa o mais cedo no 44, termina no 50, porém o mais tarde começa no 46 e termina no 52. Ou seja, ele possui uma margem, possui uma flexibilidade, possui o que a gente também chama de folga. Por que isso é importante? Porque na hora que eu estiver gerenciando o meu cronograma, guarda essa informação, como ela é prática. É o seguinte, toda obra, Alex, mas toda obra quer dizer toda obra? Quer dizer que é 100% dos casos. Toda obra que você for fazer. Ah, mas Alex, é só obra de civil. Eu digo, não. Toda obra de civil, toda obra de mecânica, toda obra elétrica, né, de instalações elétricas, de instalação mecatrônica, e toda obra de cabeamento estruturado, toda obra de transmissão, de saneamento, de energias renováveis, toda obra de todo tipo possui vários caminhos que vão convergir para um final, certo? Ponto número 1. Ponto número 2. Sempre eu vou ter um caminho, pelo menos um caminho, que vai me definir o prazo de conclusão da obra. Esse caminho, essa sequência, nós chamamos de caminho crítico, certo? Ponto 3. Aqueles que não estão no caminho crítico, eles possuem uma flexibilidade temporal, possuem uma margem de manobra, uma margem de adiamento, uma margem de atraso. Eles possuem uma folga. Ok? Então, juntando tudo, o que é que nós concluímos? Que toda obra tem serviços com flexibilidade. Isso é muito importante para você. Por que isso é muito importante para você? Porque na hora que você for tomar uma decisão, agora vamos para a prática. Eu estou na minha obra, faltou material. Qual é o serviço da obra que eu tenho que priorizar com o material que eu disponho? O que tiver no caminho crítico, porque não tem folga. Eu não posso atrasar. Faltou pessoal. Quais são os serviços na obra que hoje ou essa semana eu vou priorizar porque faltou pessoal ou porque ainda não foi mobilizado pessoal suficiente? Os serviços que estão no caminho crítico. O que mais?
Vamos pegar um outro exemplo. Teve uma máquina que deu um defeito e quebrou. Quais são os serviços que eu tenho que priorizar com as máquinas que eu tenho disponível? Os serviços que estão no caminho crítico. Deu para entender? Os outros, tudo bem. Eu deixo para fazer amanhã. Eu deixo para fazer daqui a 2 dias, que é o tempo que eu vou resolver o problema. Obviamente você vai resolver o problema, mas você sabe que está focando nos serviços que estão no caminho crítico. E aí vem um outro detalhe que é muito interessante para você que é empreendedor, que quer melhorar a rentabilidade das suas obras, aumentar o retorno financeiro da sua construtora. Você que é diretor financeiro, você que é dono do negócio, você que é sócio da empresa, o que é que a gente tem que fazer? Nós podemos melhorar a rentabilidade através de uma análise de fluxo de caixa versus caminho crítico. Porque se por um lado os serviços que estão no caminho crítico nós lutamos para não atrasar de forma alguma, por outro lado, os outros serviços eles têm flexibilidade, lembra? Então, por exemplo, como é que eu posso melhorar a rentabilidade da minha obra? Opção 1, né? Vamos dar uma ideia aqui. Você pode olhar os serviços que não estão no caminho crítico, ver quais são aqueles que exigem mais do seu caixa, identificar o período de folga que ele tem, ou seja, a margem de atraso que ele tem, e de uma maneira planejada e controlada, adiar um pouco essa despesa, sem comprometer o prazo de entrega. Quando eu adio uma despesa dentro de um fluxo de caixa, eu aumento a rentabilidade desse assunto, né? Eu aumento a rentabilidade dessa obra, aumento a rentabilidade desse projeto. Tá ok? Né? É fácil você entender. O que é que você prefere? Pagar uma conta de R$1.000 hoje ou pagar essa conta daqui a 2 meses sem juros, né? Provavelmente você vai querer pagar daqui a 2 meses sem juros. Por quê? Porque é mais rentável, né? Intuitivamente, você já sabe que é mais rentável. A mesma coisa acontece na obra. Aproveita e comenta aí, deixa aqui nos comentários. Se você tiver interesse que a gente aprofunde mais essa parte da rentabilidade, do fluxo de caixa, análise financeira de obras, né? Aí tem tudo a ver com o tema aqui do caminho crítico. Nós não vamos detalhar, porque vamos falar das várias ferramentas, mas comenta aqui se você tem interesse na gestão financeira da empresa e na gestão financeira, na melhoria do resultado financeiro das obras, tá bom? Voltando para cá. Então, você percebe que a gente pode criar um cronograma e agora tem alguns serviços. Deixa só eu apontar aqui para você novamente. Você pode identificar que alguns serviços, podem começar mais cedo, mas também tem todo um período e um limite que ele pode atrasar sem comprometer o prazo de entrega da obra. Então, por exemplo, se esse serviço aqui é muito caro, demanda muito caixa, quanto mais para frente eu levo, mais tempo eu tenho de receber dinheiro, me capitalizar para depois ter esse desembolso. Deu para entender? Por outro lado, tem outros serviços que não tem margem nenhuma de atraso. Quando eu comparo o cronograma mais cedo com o cronograma mais tarde, ele é igual. Então, esse serviço eu tenho que focar e priorizar. Ele sempre precisa ser feito quando eu tiver qualquer tipo de problema. Ele tem que ser executado, digamos assim, faltou operários e eu só tenho alguns, prioriza ele. Quebrou o equipamento, só tem alguns, prioriza ele. Ou aconteceu uma intempérie, chuva, granizo, etc. E a gente passou o dia sem trabalhar. Qual é o que a gente tem que voltar com o máximo de velocidade possível e tentando recuperar o atraso? O caminho crítico. Tá joia? Continuando, você percebe que tem várias vantagens nesse método. Primeiro, ele é aplicável, como eu falei, a qualquer tipo de empreendimento. Porque toda obra tem essa situação. E não só a obra de civil, né? Toda obra tem essa situação. E uma vez identificada a sequência, outras informações como duração, recurso, custo, é possível analisar alternativas, né? Faltou pessoal, faltou equipamento, faltou dinheiro, né? Eu tenho que melhorar o fluxo de caixa. Para evitar desperdício de tempo e recursos,
assim como possibilitar uma melhor gestão durante a execução. É uma metodologia simples, ágil, flexível, facilita inclusive a delegação de atividades para as outras partes, porque digamos que eu tenho um empreendimento e aí eu tenho serviço de mecânica, como por exemplo refrigeração, ou eu tenho serviço de instalação elétrica pesada e assim por diante, e eu posso subdividir, eu enxergo todo, mas eu consigo subdividir e encaminhar para cada área responsável. E como a gente falou, se aplica a todo tipo de obra e mais. Olha só, se aplica a desenvolvimento de novos produtos. Então, se você está nos vendo e trabalha na indústria, isso se aplica ao desenvolvimento de novos produtos na sua indústria. A todo tipo de construção, ampliação e reforma, montagem industriais, serviços diversos como consultoria, treinamento. Então, se você que está nos assistindo, você é consultor na área ou deseja ser consultor na área de planejamento, gerenciamento de obras, aplicar o caminho crítico nas suas consultorias é possível. A elaboração dos projetos técnicos. Então, se você está numa obra em que a engenharia da obra, né, toda a parte de projetos foi captada por vocês também são responsáveis por realizar esse trabalho, o método caminho crítico pode ajudar vocês a desenvolverem bem os projetos, a documentação técnica, a parte de engenharia. Dá até para usar para viagem de lazer ou a trabalho. E projetos privados diversos, né? Não só de obra, mas projetos privados, públicos e não governamentais. Ou seja, é um método que, se você dominar, abre um leque de possibilidade muito grande para você enquanto profissional. Porque, veja bem, uma coisa é a sua profissão, outra coisa é a sua carreira, né? O que é a profissão? Por exemplo, eu sou engenheiro civil. Essa é a minha profissão. Mas nesse momento eu estou aqui com você, eu não estou atuando como engenheiro civil. Estou atuando como um repassador, um facilitador de informações, como um professor. Então, dentro dos conhecimentos que eu tenho, a minha profissão de engenharia civil e o trabalho que eu estudei para me aperfeiçoar em gerenciamento me dão habilidades necessárias para abrir o leque da minha carreira e, por exemplo, estar agora com você aqui, trocando uma ideia, apresentando esse conteúdo. Tá certo? Então, carreira não está limitada à profissão. Por que eu disse isso? Porque, de repente, você, arquiteto, engenheiro, engenheira, você pode migrar e pegar oportunidades, por exemplo, em projetos públicos. Pode ser que você trabalhe hoje num órgão público e alguns projetos, até de outras áreas que não sejam de engenharia, não sejam de infraestrutura, de repente você recebe um convite para participar da equipe que vai tocar esse projeto. O que você aprende com relação a caminho crítico pode ser utilizado nesse tipo de projeto também. Projeto de lançamento de um curso, projeto de abertura da empresa, de um redesenho de processo, tudo isso. Bem, indo adiante, como você vai perceber ao longo do tempo, a metodologia é simples, não exige conhecimentos avançados em si, né? Quanto mais você dominar a metodologia, mais você vai ver como é lógico e como é simples o que a gente está fazendo. Você vai precisar de algumas informações do empreendimento. Então, assim, vamos supor, você nunca trabalhou com aeroporto. Vai agora para a obra do aeroporto, você precisa de algumas informações relacionadas a esse tipo de obra, mas a metodologia é a mesma. Ou você nunca trabalhou com edificações, sempre trabalhou com infraestrutura, né? Terraplenagem. Bem, você vai precisar pegar algumas informações relativas a edificações, mas você não precisa se preocupar porque a metodologia é a mesma. Nessa mesma lógica, a gente tem outras metodologias, outras ferramentas que são muito interessantes, como, por exemplo, o valor agregado. O valor agregado permite que você analise o desempenho da obra, né? Qual a situação atual da obra, se estamos atrasados ou adiantados, se os nossos custos estão mais altos ou mais baixos. E aí tem todo um conjunto de análise que você pode fazer para verificar como está a evolução da obra. Essa é uma técnica menos utilizada pelas empresas, mas vale a pena você conhecer e saber que ela existe. O valor agregado possui a capacidade de te responder várias perguntas. E essa já te dá um grande diferencial. Mas
A primeira coisa que você precisa ter antes de evoluir no valor agregado é evoluir no conhecimento do caminho crítico. E é por isso que a gente ficou mais tempo nele e é por isso que a gente detalhou mais e trouxe como primeiro, né, o ponto do caminho crítico. Então você percebe que tem várias questões que podem ser resolvidas, respondidas através da técnica do valor agregado. Uma outra técnica que vale a pena você conhecer e aplicar na prática, a partir do momento que você começar a dominar o caminho crítico, chama linha de balanço. Porque a linha de balanço é uma técnica que permite que você otimize as equipes e a sequência de produção da obra e identifique várias oportunidades de melhoria, inclusive como acelerar a obra a um custo menor. Então, são técnicas interessantíssimas. A da linha de balanço vai permitir que você consiga se destacar. Por quê? Porque obras grandes, obras complexas, você consegue ter uma visibilidade muito boa dessa obra utilizando a técnica da linha de balanço, que é uma técnica que trabalha, digamos assim, em paralelo com o cronograma. E mais ainda, permite que você pegue o cronograma e avalie se esse cronograma está ok, se esse cronograma faz sentido, se esse é o melhor cronograma para a sua obra. Então, a técnica da linha de balanço permite 1. Otimizar as equipes. 2. Garantir o prazo. 3. Se for necessário, reduzir o prazo a um mínimo custo. 4. Garantir que o cronograma é o melhor possível para essa obra. Por quê? Porque ela trabalha gerando um equilíbrio entre os diversos serviços. Por fim, nós temos uma outra técnica que também é importante que você entenda, que é uma técnica de controle. A gente chama de curva S. A técnica da curva S permite que você faça uma análise entre o que estava planejado e o que está acontecendo e, a partir daí, qual a nova previsão com relação à obra, tá certo? E essa técnica vai permitir que você consiga avaliar o desempenho desde que você esteja, obviamente, levantando os dados da maneira correta. E esse é um cuidado grande que nós temos que ter na hora de aplicar a técnica da curva S. Essa técnica já é bem mais usada em diversas obras. Então, por exemplo, obra de edificação, obra de infraestrutura, né? Todas elas, principalmente quando você trabalha com grupos internacionais, usam a técnica da curva S. E também é interessante que você aprofunde a técnica da curva S a partir do método do caminho crítico. Então, esses são umas técnicas que eu sugiro que você vá absorvendo. Mas a primeira é o método do caminho crítico. A partir dela, vai ser mais fácil para você desenvolver as outras. E colocando elas em prática, com certeza você vai conseguir se destacar, não só na empresa, como se destacar no mercado e vai trazer melhores resultados para a sua empresa e para a sua obra. Tá joia? Comenta aí se você já conhecia alguma dessas técnicas, comenta aí se você já aplica alguma dessas técnicas na sua obra e qual é. Comenta com a gente qual é a dificuldade. Se gostou, curte e compartilhe aí com seus amigos para que mais pessoas conheçam isso. E, atenção, hein? Vamos nos aprofundar no método do caminho crítico. Grande abraço.